Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Jesus logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Marcos capítulo 6, versículo 50. O evangelho de hoje conta que Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. E quando entrou na barca, o vento se acalmou. E que os discípulos estavam apavorados e assustados. E por quê? Disse o evangelho: porque eles não tinham compreendido nada a respeito dos pães. Vamos ver se a gente entende isso. Você se lembra da cena dos pães? De ontem, não lembra? Jesus encontrou-se com um povo numeroso e encheu-se de compaixão. Ensinou muitas coisas e no fim do dia repartiu 5 pães e 2 peixes com todo mundo. Foi uma refeição farta pelas sobras que se recolheram. Quando tudo terminou, Jesus obrigou os discípulos a tomarem a barca e irem a uma cidade do outro lado do mar, o grande lago da Galileia. Depois que despediu o povo, Jesus foi rezar no monte. A travessia na barca foi se complicando. Escureceu, o vento foi ficando forte e contrário. Já perto de amanhecer o dia, eles, cansados de remar, viram um vulto andando sobre o mar, vindo na direção deles. Foi um medo só. Pensaram que fosse um fantasma. Jesus de lá gritou: tenham coragem, sou eu, tenham medo não. Jesus se aproximou, subiu na barca e ficou com eles. O vento cessou e a viagem foi tranquila. E os discípulos estavam pasmos, espantados. O que aconteceu com os discípulos, nós podemos resumir, foram 2 coisas. Primeiro, eles não estavam conseguindo atravessar o lago, por causa da escuridão e do vento contrário. E segundo, eles não reconheceram Jesus que foi ajudá-los, por causa do medo de que estavam possuídos. Eles remavam noite adentro e não conseguiam avançar. Essa travessia na barca é uma representação da missão que Jesus lhes confiou. Representa também as dificuldades que experimentamos hoje no cumprimento de nossa missão. As dificuldades vinham de fora, a ventania, e deles mesmos, a escuridão. Eles podiam ter pensado: gente, ontem nós vimos aquele povo na mesma situação, ovelhas sem pastor, enfrentando a ventania da dispersão, da doença, da fome. E nós vimos, Deus mandou um pastor para cuidar do seu rebanho. Jesus ensinou e alimentou aquele povo todo. Ele não nos abandona, Deus está conosco. Mas eles não tinham aprendido a lição dos pães. Aí Jesus, com pena deles, foi em seu socorro andando sobre o mar. Eles conheciam as Escrituras. Sabiam que só Deus é quem anda sobre o mar. Já tinham ouvido isso no livro de Jó. Só Ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Mas ao ver Jesus que vinha sobre as águas, eles quase morreram de medo. Não tinham aprendido a lição da multiplicação dos pães. Em Jesus age o próprio Deus, na sua grandeza, no seu poder. Jesus disse: sou eu, uma palavra que se repete na Bíblia como uma apresentação do próprio Deus. Vamos guardar a mensagem. Contando a história da travessia do lago, naquela noite de ventos fortes, o evangelista São Marcos comentou que os discípulos não tinham compreendido o que acontecera com os pães. Estavam com o coração endurecido. E não entenderam pelo menos 2 coisas. Primeiro, que Deus não abandona seus filhos.
Foi o que Jesus tinha explicado e mostrado na prática. Deus, no seu amor de Pai, não dá as costas ao povo necessitado, nem desampara seus filhos nas travessias difíceis. E a segunda coisa que eles não entenderam, Jesus é Deus que vem em nosso auxílio. De fato, mesmo depois da morte de Jesus, não foi fácil eles se convencerem da sua ressurreição. E quando não se crê no poder de Deus que nos liberta do mal e da morte, vive-se com medo. Jesus logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Marcos capítulo 6, versículo 50. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, Tu acalmaste os discípulos, dizendo: sou eu, não tenham medo. Disseste: sou eu. O Pai tinha falado assim no Monte Sinai a Moisés: diga ao faraó que eu sou, manda dizer que liberte o meu povo. Eu sou é Deus. No meio daquele vendaval, naquela noite escura, os discípulos fizeram uma experiência maravilhosa. A tua revelação como Deus. Tu, Senhor Jesus, és o Deus que domina o mar, que acalma a tempestade. Em nossas travessias difíceis, enche-nos de confiança. Em nossas noites escuras, reveste-nos da fé. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Por favor, agora incline um pouco a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. É possível que hoje se apresente uma oportunidade para você dizer uma palavra de fé que ajude a acalmar alguma tempestade. Se aparecer essa oportunidade, dê seu testemunho sobre Jesus. Anuncie que é Ele quem acalma o mar. Toda tempestade eu vou vencer, todas as tormentas superar. Pois quem manda o vento serenar e diz pro mar revolto se aquietar, é o Senhor que acalma o mar. É o Senhor que acalma o mar.